Te dou o meu salário do mês se você conseguir traduzir isso. Eduardo Tavares riu alto, segurando um documento em mandarim, enquanto olhava para Renata com aquele desprezo que ela conhecia bem demais, e a sala de reuniões ficou em silêncio. Todos os olhos grudados nela, esperando que abaixasse a cabeça como sempre fazia. Renata apertou o pano de limpeza entre os dedos, sentindo o chão gelado sob seus pés descalços, dentro dos chinelos gastos. Ela havia entrado apenas para esvaziar a lixeira, não esperava virar o centro de um circo. Eduardo estava sentado à cabeceira da mesa oval, cercado por outros 5 executivos de terno impecável, e ao lado dele, Patrícia sorriu de canto, como quem assiste a um reality show e torce pela humilhação alheia. Essa não sabe nada, Eduardo. Deixa a coitada trabalhar, disse Marcos, recostando na cadeira de couro enquanto mexia no celular, nem se dando ao trabalho de olhar para Renata. Mas Eduardo não parou. Ele levantou da cadeira e caminhou até ela, sapatos italianos batendo no mármore com uma confiança que parecia ecoar nas paredes. Colocou o papel bem na frente do rosto dela, tão perto que Renata sentiu o perfume caro misturado com arrogância. Vamos, tenta pelo menos, ele provocou, erguendo uma sobrancelha. Aposto que nem sabe o que essas letrinhas significam. Os outros riram baixo, um som que cortava mais do que qualquer grito. Patrícia cobriu a boca com a mão, fingindo disfarçar a risada enquanto seus olhos brilhavam de malícia. Um estagiário no canto da sala olhou para o próprio colo, desconfortável, mas sem coragem de dizer nada. Renata respirou fundo. Ela podia sentir o peso do momento, a escolha clara à sua frente, abaixar a cabeça e sair dali como a faxineira invisível que todos achavam que ela era, ou fazer algo que ninguém esperava. Quanto mesmo você disse que ia pagar? Ela perguntou, voz baixa, mas firme, e dessa vez foi Eduardo quem piscou surpreso. Desculpa? Ele respondeu, inclinando a cabeça como se não tivesse ouvido direito. Você falou que dava seu salário se eu traduzisse, Renata repetiu. E agora sua voz saiu um pouco mais alta, ecoando na sala silenciosa. Quanto você ganha por mês, Sr. Tavares? A sala ficou congelada. Patrícia parou de rir. Marcos finalmente ergueu os olhos do celular. Eduardo abriu a boca, mas nenhum som saiu, como se seu cérebro precisasse processar a audácia do que acabara de ouvir. Isso não vem ao caso, ele disse, tentando recuperar o controle, mas sua voz saiu diferente, menos confiante. Renata estendeu a mão e pegou o documento. Seus dedos calejados de anos esfregando o chão e carregando baldes, seguraram o papel com cuidado enquanto seus olhos percorriam os caracteres chineses. O silêncio agora era absoluto, pesado como concreto, e ela podia sentir cada respiração suspensa ao redor. Esse documento, ela começou, ainda em português, olhando direto nos olhos de Eduardo. É um contrato de parceria comercial entre sua empresa e uma fabricante de Xangai. A cláusula 3 especifica que... Espera. Eduardo interrompeu, levantando a mão. E agora havia algo diferente em seu rosto, uma mistura de confusão e pânico mal disfarçado. Você está inventando isso. Renata não parou. Ela continuou lendo, mas dessa vez mudou de idioma, e as palavras em mandarim fluíram de sua boca com uma pronúncia perfeita que fez todos na sala se entreolharem em choque absoluto. Aquela faxineira invisível que limpava seus escritórios acabara de virar o jogo, e ninguém estava preparado para o que viria a seguir. Patrícia deixou cair a caneta. O barulho seco no mármore ecoou pela sala como um tiro, e todos os olhares que estavam fixos em Renata agora se dividiram entre ela e Eduardo, que havia recuado 2 passos, o rosto alternando entre vermelho e branco. Isso é impossível, ele murmurou, mas sua voz saiu fraca, quase engasgada. Você não pode... Renata baixou o documento e o colocou com calma sobre a mesa, alisando as bordas com as pontas dos dedos, como se fosse o papel mais valioso do mundo. Ela não sorriu, não provocou,
Apenas manteve aquele olhar firme que fazia Eduardo parecer pequeno pela primeira vez na vida. A cláusula 3, ela continuou, agora de volta ao português, e sua voz cortava o silêncio como vidro afiado. Especifica que qualquer atraso na entrega resulta em multa de 300 mil yuans por semana. Isso dá cerca de 45 mil dólares. Marcos se levantou da cadeira tão rápido que ela quase tombou para trás. Ele pegou o documento da mesa e começou a folhear, os olhos correndo pelas linhas enquanto sua respiração ficava mais rápida. Ela está certa, ele disse, olhando para Eduardo com uma mistura de incredulidade e raiva. Como você não sabia disso? Eu mandei traduzir. Eduardo gaguejou, passando a mão pelo cabelo impecavelmente penteado, desalinhando tudo. A empresa de tradução disse que era só um contrato padrão. Padrão? Renata interrompeu, e agora havia algo diferente em sua voz, uma firmeza que vinha de anos engolindo humilhações. Eles cobraram quanto para fazer essa tradução? Eduardo não respondeu. Ele olhou para o chão, para a janela, para qualquer lugar que não fosse Renata, ou os outros executivos que agora o encaravam com desconfiança. 5 mil reais. Patrícia respondeu por ele, a voz saindo num fio. Eu processei o pagamento na semana passada. Um dos executivos soltou um palavrão baixo. Outro balançou a cabeça incrédulo. A estagiária no canto da sala tinha os olhos arregalados, a mão ainda cobrindo a boca, como se testemunhasse um acidente de carro em câmera lenta. Então você pagou 5 mil reais por uma tradução errada, Renata disse, não como pergunta, mas como fato. E agora sua empresa vai perder 45 mil dólares por semana porque ninguém aqui realmente checou o documento. Eduardo apertou os punhos. Sua mandíbula ficou dura, os músculos do pescoço saltando sob a pele enquanto ele respirava pesado pelo nariz. Ele estava acostumado a ter controle, a ser o homem mais inteligente da sala, e agora uma faxineira de chinelos surrados estava desmantelando sua autoridade palavra por palavra. E você? O que é? Ele disparou, dando um passo à frente com o dedo apontado para ela. Uma espiã? Veio se infiltrar aqui fingindo ser faxineira? Não, Renata respondeu, e sua calma era mais aterrorizante do que qualquer grito. Eu sou exatamente o que pareço ser, uma faxineira, que também fala mandarim. E japonês, ela continuou, pegando outro documento da mesa, este com caracteres diferentes. Isso aqui é uma proposta de joint venture da Honda. Tem 3 erros de gramática que podem ser interpretados como ofensa cultural. Ela colocou o papel de volta e pegou um terceiro, folheando rapidamente. Francês, ela disse apontando para um parágrafo. Esse contrato tem uma cláusula que basicamente dá à outra parte direitos de propriedade intelectual sobre qualquer inovação desenvolvida aqui. Vocês assinaram isso? Marcos arrancou o documento da mão dela e leu, os olhos se arregalando a cada linha. Ele jogou os papéis na mesa com tanta força que alguns voaram para o chão. Eduardo, o que diabos você fez? Ele gritou, e agora sua voz ecoou pelas paredes de vidro. Nós íamos assinar isso amanhã. Eu não sabia, Eduardo revidou, mas estava perdendo terreno rapidamente. Como eu ia saber que tinha isso escrito? Talvez se você não tivesse cortado o departamento de tradução para economizar, Patrícia murmurou, mais alto o suficiente para todos ouvirem. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Este não era de choque, mas de raiva contida, de contas sendo feitas mentalmente, de reputações desmoronando em tempo real. Os executivos se entreolhavam, uma comunicação silenciosa acontecendo entre eles, enquanto Eduardo ficava cada vez mais isolado. Quantas línguas você fala? A estagiária perguntou de repente, a voz saindo pequena, mas genuinamente curiosa. Renata finalmente permitiu que um pequeno sorriso tocasse seus lábios. Não era um sorriso de vitória, mas de alguém cansado de esconder. 9, ela respondeu. E a palavra pairou no ar como uma bomba que ainda não havia explodido completamente. 9, Marcos repetiu,
quase rindo de tão absurdo que soava. Você fala 9 línguas e está limpando nossos banheiros. Alguém precisa limpar, Renata disse, pegando seu balde do canto onde havia deixado. E vocês pagam melhor do que as escolas de idiomas pagavam para professores autônomos. Eduardo abriu a boca para dizer algo, mas nada saiu. Ele parecia um peixe fora d'água, abrindo e fechando a boca enquanto tentava encontrar algum argumento, alguma forma de retomar o controle da situação. Mas não havia. O dano estava feito, e todos na sala sabiam. Quanto você ganha aqui? Marcos perguntou cruzando os braços. R$ 1.200 por mês. Renata respondeu sem hesitar. Outro silêncio. Mas este era carregado de algo diferente. Uma tensão que não era mais sobre ela, mas sobre as decisões que haviam sido tomadas, sobre quanto dinheiro tinha sido desperdiçado, sobre quantos erros poderiam ter sido evitados se alguém tivesse prestado atenção na mulher invisível que limpava suas salas. Você pode traduzir todos esses contratos? Marcos perguntou, pegando uma pilha grossa de documentos de uma pasta ao lado. De todos os contratos internacionais que temos pendentes? Renata olhou para a pilha. Eram pelo menos 20 documentos, alguns com mais de 50 páginas. Ela calculou rapidamente, seus olhos correndo pelas capas, onde conseguia identificar os idiomas mesmo de longe. Posso, ela disse, mas vai custar mais do que 1.200 por mês. Eduardo finalmente encontrou sua voz novamente e ela saiu cheia de veneno. Você está nos extorquindo agora? Aproveitando a situação para subir na vida? Renata o encarou, e pela primeira vez desde que tudo começou, havia raiva em seus olhos. Não a raiva explosiva de Eduardo, mas algo mais frio, mais calculado, mais perigoso. Não, senhor Tavares, ela disse cada palavra saindo devagar, deliberada. Estou cobrando o que meu trabalho vale. Algo que o senhor nunca se deu ao trabalho de perguntar. Ela começou a andar em direção à porta, o balde balançando em sua mão, os chinelos fazendo aquele som característico no chão polido. Chegou à porta, colocou a mão na maçaneta e então parou. Virou-se uma última vez, e o que disse a seguir mudaria tudo. E sobre aquele seu salário do mês, ela falou, olhando diretamente para Eduardo. Ainda estava lendo a aposta? Eduardo não respondeu. Ele apenas a observou deixar a sala e quando a porta se fechou, o silêncio que permaneceu foi absoluto, pesado, sufocante. Marcos se virou para ele com uma expressão que era puro desgosto. Você foi um completo idiota, disse Marcos pegando os documentos da mesa. Não só descartou alguém competente, como a humilhou na frente de toda essa gente. Ela é uma faxineira, Marcos. Eduardo respondeu, mas sua voz havia perdido toda a confiança de antes. Nem deveria estar nessa reunião. Booker, exatamente, retrucou Patrícia, levantando da cadeira. E mesmo assim era a única pessoa inteligente aqui. Eu vou atrás dela. Patrícia saiu apressada. E Eduardo ficou sozinho com Marcos e os outros executivos, que o ignoravam enquanto folheavam os documentos com crescente alarme. Ele precisava consertar isso. Precisava recuperar o controle da situação antes que tudo desabasse. Ele saiu da sala, seus passos apressados ecoando pelos corredores, até alcançar Renata no hall de entrada, perto do armário de limpeza. "Espera!" ele chamou, ofegante. "Vamos conversar sobre isso como pessoas racionais." Renata abriu a porta do armário e começou a guardar o balde com movimentos lentos, deliberados, sem pressa nenhuma de responder. "Você quer traduzir os contratos?" continuou Eduardo, tentando soar razoável. "Tudo bem, vamos fazer um acordo. 1.800 por mês, e você trabalha como tradutora interna, nada de faxina." 2.500, Renata respondeu, fechando a porta do armário. "E quero registro de trabalho como tradutora, não como faxineira." "Isso é extorsão", disse Eduardo, mas já estava alcançando seu telefone. "Não", respondeu ela caminhando em sua direção. "É mercado."
Você ofende um profissional, humilha em público e depois espera que continue trabalhando pelas migalhas? 2.500, ou eu procuro as outras empresas internacionais da cidade e vendo meu trabalho para elas. Eduardo piscou, o rosto endurecendo. Ele abriu a boca para protestar, mas naquele momento a porta de vidro se abriu e um homem entrou. Paulo, o diretor financeiro da empresa. Ele vinha com uma pasta grossa nas mãos e uma expressão que indicava que tinha acabado de descobrir algo ruim. Eduardo, nós precisamos falar, disse Paulo, seu olhar passando entre Eduardo e Renata com curiosidade. Agora, o que foi? Perguntou Eduardo, mas o tom de sua voz mudou. Ficou mais tenso. Os contratos da Honda e da Sony têm cláusulas que nunca foram aprovadas pela diretoria, disse Paulo, abrindo a pasta. Se a gente assinar, estamos cedendo direitos de propriedade intelectual. O prejuízo seria de milhões. Eduardo fechou os olhos por um segundo, como se pudesse desaparecer se piscasse forte o suficiente. Você verificou quem fez essas traduções? Continuou Paulo. Uma empresa terceirizada, respondeu Eduardo lentamente. Mas há uma situação aqui que preciso te explicar sobre a tradução correta. Ele fez um gesto na direção de Renata e Paulo a encarou como se a visse pela primeira vez. Você fez a tradução correta? Perguntou Paulo, sua voz mudando de raiva para algo próximo ao interesse. Identifiquei os erros, respondeu Renata com calma. Ainda não fiz a tradução completa. Quanto você quer por todas as traduções? Perguntou Paulo, ignorando completamente Eduardo. Todos os contratos internacionais ativos e os que estão em andamento? 2.500 por mês, disse Renata. Mais um bônus de 3.000 pelos contratos que achei errados, para cobrir os custos que já tiveram. Paulo piscou, surpreso, mas depois sorriu levemente, como quem reconhecia alguém fazendo bom negócio. Você é faxineira aqui, certo? Perguntou. Era, corrigiu Renata. Mas aparentemente tenho outras qualificações. Bem, a partir de hoje você é tradutora, disse Paulo, estendendo a mão para ela. Bem-vindo à equipe de consultoria internacional. Eduardo, você vai reportar para mim sobre os contratos que fizeram errado, agora mesmo. Eduardo encarou a cena se desenrolar diante dele, seu poder evaporando enquanto Renata apertava a mão de Paulo e era levada para o seu escritório. Ele tinha começado a noite como o executivo mais importante daquela empresa e terminava como o responsável pelo maior erro de conformidade que a companhia já havia cometido. Tudo porque ele havia subestimado uma mulher com chinelos gastos. Paulo levou Renata para seu escritório, uma sala ampla no andar executivo com janelas que davam para a cidade inteira. Ele fechou a porta e apontou para a cadeira em frente à sua mesa. Renata sentou, ainda com seus chinelos, enquanto Paulo puxava os contratos errados. Preciso que você refaça essas traduções hoje, disse Paulo, sua voz carregada de urgência. Os clientes não podem descobrir que nós cometemos esses erros. Se a gente corrige silenciosamente, ninguém fica sabendo. Renata observou a pilha de documentos, suas mãos ainda marcadas pelo trabalho de limpeza, com pequenos cortes e calos de anos esfregando pisos. Isso é encobrimento, ela respondeu não como pergunta. É proteção, corrigiu Paulo. Proteção da empresa, dos empregos de todos aqui, da reputação que levou anos para construir. E proteção para Eduardo, adicionou Renata, entendendo exatamente o jogo que estava acontecendo. Ele já perdeu credibilidade. Se isso virar público, ele sai da empresa. Paulo não negou. Ele apenas cruzou os braços, esperando sua resposta. Preciso disso escrito, disse Renata. Preciso de um e-mail seu, autorizando que eu refaça essas traduções, a data, a hora e o motivo, porque se isso explodir, eu não vou ser a culpada novamente. Paulo piscou, surpreso com a astúcia dela, mas depois sorriu como quem reconhecia um adversário digno. Sabia que você era mais do que uma faxineira.
murmurou, digitando no seu computador. E-mail enviado. Agora você tem cobertura legal. Renata pegou os documentos e saiu do escritório, mas quando entrou no corredor, encontrou Patrícia esperando por ela. Paulo quer que você seja a heroína que salvou a empresa, disse Patrícia, apoiada contra a parede. Mas ele está usando você. Quando isso ficar pronto, ele vai levar o crédito e você volta a ser a faxineira que encontrou alguns erros. Talvez, respondeu Renata, continuando a caminhar. Ou talvez eu tenha documentado tudo o que preciso. Patrícia a acompanhou até o escritório vazio que Paulo havia preparado para ela, com um computador, uma mesa e uma pilha de trabalho que parecia interminável. Renata sentou e começou a trabalhar, seus dedos voando sobre o teclado, enquanto seus olhos absorviam caracteres chineses, símbolos de ienes japoneses, caracteres cirílicos, acentos franceses. Horas passaram. O escritório vazio ficou mais escuro conforme o sol se pôs, e ela ainda estava ali, traduzindo, corrigindo, salvando a empresa de seu próprio erro. Eram 10 da noite quando Renata finalizou o primeiro contrato. Ela o salvou, respirou fundo e então percebeu que o seu telefone estava vibrando. Uma ligação do seu antigo chefe no departamento de RH. Renata, é o Carlos, disse a voz do outro lado. Recebi uma solicitação do Paulo para rescindirmos seu contrato como faxineira e criar um novo contrato como tradutora. Mas há um problema. O coração de Renata acelerou. Qual é? Perguntou ela. O seu diploma não está registrado em nosso sistema, continuou Carlos. E, tecnicamente, você não tem qualificação formal como tradutora. Segundo as políticas de conformidade, você não deveria estar fazendo esse trabalho. Renata sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Então o que isso significa? Perguntou, embora soubesse exatamente o que significava. Significa que se você continuar traduzindo esses documentos, você está trabalhando sem qualificação formal, o que coloca a empresa em risco de processos se algo der errado, explicou Carlos. Temos que resolver isso legalmente, ou você tem que parar. A linha ficou silenciosa. Renata encarava os documentos na tela do seu computador, contratos que havia corrigido com precisão perfeita, trabalho que havia salvado a empresa de perdas milionárias. E agora um pedaço de papel, um diploma, era a barreira entre ela e essa oportunidade. Renata? Perguntou Carlos. Você está aí? Estou aqui, respondeu ela, sua voz calma, mas com algo diferente ecoando por baixo. Algo que havia sido enterrado por anos de ser invisível. Vou fazer uma ligação. Espera aí. Ela desligou antes que Carlos pudesse responder e, naquele momento, ouviu passos apressados no corredor. Paulo apareceu na porta do seu escritório, o rosto pálido. Temos um problema, disse ele. Acabei de receber uma ligação do gerente do cliente japonês. Alguém vazou para ele que nós cometemos um erro de tradução em um contrato ativo. Ele está muito insatisfeito. Renata sentiu o momento de virada chegar. Tudo estava desmoronando novamente, mas dessa vez ela tinha as peças do quebra-cabeça nas mãos. Quem vazou? Perguntou. Não sabemos, respondeu Paulo, e havia medo em seus olhos agora. Mas ele está falando em cancelar o contrato. Você conhece o gerente japonês? Perguntou Renata, levantando da cadeira. Não, mas ele está furioso, respondeu Paulo. Quer uma chamada comigo agora mesmo e está ameaçando denunciar a gente para o órgão de proteção ao consumidor. Renata pegou o telefone de Paulo da mesa e digitou um número de memória. Após 3 toques, uma voz respondeu em japonês perfeito, com sotaque de Tóquio. Tanaka-san, é a Renata. Ela disse, sua voz mudando, adquirindo uma formalidade e respeito que não havia antes. Ouvi que recebeu informações sobre um erro em nossa tradução. Paulo a encarava com expressão de choque absoluto, enquanto ela continuava falando em japonês fluente, sua pronunciação impecável, seus termos comerciais precisos. Ela riu levemente com algo que Tanaka disse, um riso genuíno que ecoou pela sala.
Sim, Sr. Tavares é nosso diretor de operações, continuou ela. E agora em português novamente para que Paulo pudesse acompanhar. Ele está aqui comigo. Gostaria de falar com ele sobre a solução que estou preparando? Ela passou o telefone para Paulo, que o pegou como se fosse uma bomba em slow motion. Sua voz saiu trêmula quando começou a falar, mas Tanaka, do outro lado, respondeu com calma, até mesmo com entusiasmo, ao saber que a pessoa que havia descoberto o erro era uma falante nativa de japonês com expertise em conformidade contratual. Quando Paulo desligou, 5 minutos depois, seu rosto havia mudado completamente. Ele quer que você seja a consultora oficial da empresa para todos os contratos internacionais, disse Paulo, atordoado. Ele até pediu para você fazer uma apresentação sobre os erros encontrados e quer recomendações de como melhorar o processo. Naquele exato momento, a porta do escritório se abriu com violência. Eduardo entrou, o rosto vermelho de raiva, com um pedaço de papel amassado na mão. Você vazou a informação para o cliente, acusou ele, apontando para Paulo. Eu tenho a prova. Um e-mail seu para o gerente da Honda, dizendo que nós tínhamos feito uma tradução ruim e que você tinha a pessoa correta para arrumar. Paulo abriu a boca para negar, mas Renata levantou a mão. Foi você quem vazou, ela disse, olhando direto para Eduardo. Você ligou para o Tanaka e contou sobre o erro. Esperava que ele ficasse tão furioso com a gente que dispensasse a Renata e procurasse alguém de fora, alguém que você pudesse controlar. Eduardo piscou, seu rosto traindo tudo o que ele tentava negar. Você não tinha como saber disso, respondeu ele, mas sua voz saiu defensiva. Tinha sim, continuou Renata. Porque você cometeu o mesmo erro 3 vezes na sua carreira. Quando as coisas ficam difíceis, você tenta colocar a culpa em outra pessoa e procura alguém externo que ele possa controlar melhor. Tanaka me contou isso na ligação. Paulo se levantou, caminhando lentamente até Eduardo. Você sabia que vazar informações para clientes é violação clara da política de confidencialidade, disse Paulo. Sua voz baixa, mas letal. E você fez isso para tentar sabotar uma colega porque seu ego não suportou ser corrigido por ela. Eu estava tentando proteger a empresa, rebateu Eduardo. Você estava tentando se proteger, corrigiu Renata. Há uma diferença. Naquele momento, o telefone de Paulo tocou novamente. Ele atendeu e sua expressão mudou de raiva para incredulidade. Ele desligou e encarou Eduardo. Era o presidente, disse Paulo lentamente. Ele recebeu uma ligação de Tanaka. O gerente japonês quer que a Renata seja a consultora exclusiva para toda a região asiática e ofereceu um contrato de 2 anos diretamente com sua empresa de consultoria pessoal, com um salário anual que é 3 vezes o que você ganha aqui. Eduardo encarou Renata. E pela primeira vez, não havia desprezo em seus olhos. Havia apenas derrota. Você planejou tudo isso, ele murmurou, desde o começo. Não, respondeu Renata e havia piedade em sua voz. Eu só fiz meu trabalho. Você que não queria aceitar que alguém que você considerava invisível pudesse ser competente. Tudo o que aconteceu depois foi consequência disso. Ela pegou a pasta com os contratos que havia traduzido e caminhou até a porta. Antes de sair, ela se virou uma última vez. Sobre aquele bônus de R$3.000 pelos contratos errados, ela disse, olhando para Paulo. Vou usar para pagar um curso de certificação formal em tradução jurídica, porque aparentemente, em um mundo que valoriza papéis mais do que competência, eu preciso de um também. A porta se fechou atrás dela, deixando para trás 2 homens em mundos completamente diferentes do que haviam começado naquela manhã. Renata estava no elevador descendo quando as portas se abriram no andar térreo, e ela se viu frente a frente com o presidente da empresa, Henrique Ribeiro. Um homem de 60 anos, cabelos grisalhos impecáveis, sempre de terno italiano,
e que naquele momento tinha a expressão de alguém que acabara de descer de um avião e descobrir que sua empresa estava em chamas. "Você é Renata?" perguntou ele, bloqueando o caminho do elevador. "Sou", respondeu ela, esperando o que viria. "Venha comigo", disse ele, apontando para a recepção. "Tenho uma proposta que você precisa ouvir." Ele a levou para a sala de conferências no andar executivo, a mesma onde tudo havia começado horas antes. Henrique puxou uma cadeira para ela, um gesto de respeito que fez o coração de Renata acelerar. "Tanaka me ligou pessoalmente", começou Henrique, abrindo uma pasta com documentos. "Ele disse que você é a pessoa mais competente que ele conheceu em anos. Ele quer que você trabalhe exclusivamente para a empresa dele. Mas eu tenho outra proposta." Henrique colocou um contrato na frente dela. "Diretor de Conformidade Internacional", leu Renata, seus olhos correndo pelas linhas. "Salário anual de R$ 250 mil, bônus por metas atingidas e liberdade para estruturar o departamento da forma que você achar melhor." Ela levantou os olhos, incrédula. "Há uma condição", continuou Henrique. "Você vai reportar diretamente a mim e vai ter poder de demissão sobre qualquer pessoa que coloque a empresa em risco através de incompetência ou má conduta." Naquele momento, a porta se abriu e Paulo entrou com uma expressão tensa. "Henrique, Eduardo está exigindo uma reunião com você sobre os contratos", disse Paulo. "Onde está ele?" perguntou Henrique. "Na sua sala, esperando", respondeu Paulo. Henrique se levantou e olhou para Renata. "Você quer acompanhar?" perguntou. "Porque essa decisão vai precisar ser sua também." Renata pegou o contrato, dobrando-o cuidadosamente e colocando no bolso de seu uniforme de faxineira, ainda sujo de detergente. Quando entraram no escritório de Henrique, Eduardo estava em pé, olhando pela janela. Ele se virou quando os viu, e sua expressão mudou quando percebeu Renata. "Você", ele disparou apontando para ela. "Você o influenciou, não é? Você plantou dúvidas sobre minha competência para subir de posto." "Você mesmo fez isso", respondeu Henrique, sentando na sua cadeira. "Ao vazar informações confidenciais para um cliente, você violou a confiança dessa empresa e de mim, pessoalmente." "Eu estava tentando proteger a empresa", revidou Eduardo. "Você estava tentando se proteger", disse Renata, e sua voz cortava como vidro. "Existe diferença entre lealdade e autopreservação." Henrique abriu a pasta de documentos sobre sua mesa, mostrando e-mails, logs de chamadas, tudo documentado. "Você está demitido por justa causa", disse Henrique, com uma frieza que deixava claro que não havia espaço para apelação. "Você receberá suas contas até amanhã." Eduardo encarou Renata como se quisesse matá-la com os olhos. "Isso é injustiça", ele gritou. "Ela, uma faxineira, está destruindo minha carreira." Renata caminhou até ele, e seus chinelos gastos fizeram aquele som característico no chão de mármore. "Sua carreira foi destruída quando você decidiu que humilhar uma pessoa era mais importante do que fazer bem seu trabalho", ela disse, sua voz baixa, mas audível em todo o silêncio. "Eu nunca pedi para estar nessa reunião. Você me colocou lá. Todas as consequências que você está enfrentando vêm de suas próprias escolhas." Eduardo saiu do escritório, seus passos pesados ecoando pelos corredores, deixando para trás o som de uma porta batendo com força. Henrique se recostou na cadeira e encarou Renata. "Você recusa a oferta?" perguntou, notando a hesitação em seus olhos. "Não", respondeu Renata, sentando novamente. "Mas preciso de uma coisa adicional. Quero que a empresa invista em um programa de desenvolvimento para funcionários que têm qualificações que não foram reconhecidas. Porque há outras pessoas como eu aqui, pessoas invisíveis, que poderiam contribuir muito mais se alguém desse a elas uma chance." Henrique sorriu, um sorriso genuíno. "Isso é exatamente porque você é perfeita para esse cargo", disse ele. "Bem-vindo à liderança, Renata." Ela estendeu a mão
e quando apertou a do presidente, algo dentro dela mudou. Não era apenas um novo começo profissional. Era o reconhecimento de que sua competência, sua inteligência, seus anos de trabalho silencioso, tudo aquilo que havia sido ignorado, finalmente tinha valor. E isso fazia toda a diferença. Quando Renata saiu do escritório de Henrique, o prédio inteiro já sabia. Patrícia estava esperando no corredor, com o celular na mão e um sorriso que era pura satisfação. "Você virou viral no WhatsApp da empresa", disse ela, mostrando a tela. "Tem print da reunião, boatos sobre Eduardo, tudo. Você é a heroína do momento." Renata viu as mensagens passarem. Emojis de palmas, perguntas sobre como ela aprendeu tantas línguas, ofertas de amigas que queriam tomar café com ela. Estranhamente, a invisibilidade havia se transformado em fama em questão de horas. "Como você se sente?", perguntou Patrícia, e havia genuína curiosidade em seus olhos. "Assustada", respondeu Renata honestamente. "Uma hora eu estava limpando banheiros, agora sou diretora. Não sei se consigo fazer isso." "Você salvou a empresa de uma crise que ninguém viu chegando", rebateu Patrícia. "Se consegue fazer isso, consegue fazer qualquer coisa." Ela estendeu os braços e abertamente abraçou Renata. Um gesto que a maioria dos funcionários teria medo de fazer horas antes. Quando Renata chegou em casa naquela noite, sua mãe estava assistindo televisão no sofá velho da sala. Ela tinha 65 anos, cabelos completamente brancos, e havia passado a vida inteira trabalhando como diarista, exatamente como Renata havia começado. "Como foi o trabalho?", perguntou sua mãe, uma pergunta que faziam toda noite. Renata sentou ao lado dela no sofá e pegou na sua mão. "Mãe, eu fui promovida", disse. "Vou ser diretora agora." Sua mãe virou para ela lentamente, como se não tivesse certeza se tinha ouvido certo. "Diretora de quê?", perguntou. "De conformidade internacional", respondeu Renata. "E mãe, vou ganhar R$250 mil por ano." Viu as lágrimas escorrerem pelo rosto de sua mãe, lentamente no começo, depois mais rápido. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, de esperança, de ver a filha finalmente receber o que merecia. "Você sempre foi inteligente", murmurou sua mãe, apertando sua mão. "Eu sabia que você era inteligente, mas o mundo não deixava ninguém ver." Na segunda-feira, Renata chegou ao prédio cedo. Seu novo escritório estava na área executiva, com vista para toda a cidade, e sobre a mesa havia um cartão. "Bem-vindo, diretora Renata." Henrique tinha providenciado tudo. Patrícia entrou carregando papelada. "Você tem uma agenda cheia", disse ela, agora como sua assistente, uma posição que havia solicitado especificamente. 3 reuniões com clientes internacionais, uma conferência com o departamento jurídico e uma ligação agendada com Tanaka em Tóquio. "E Eduardo?", perguntou Renata. "Saiu ontem", respondeu Patrícia. "Levou algumas coisas pessoais, ninguém o viu direito. Acho que ele viajou." Renata se sentou na cadeira executiva, ainda se acostumando com o espaço que tinha, com o poder que carregava agora. Durante a conferência com o departamento jurídico, os advogados da empresa olhavam para ela com uma mistura de respeito e incredulidade. Um deles, o chefe da equipe, levantou a mão quando ela terminou de apresentar suas propostas de melhorias nos processos de conformidade. "Renata, com todo o respeito, você chegou do nada em menos de 48 horas", disse ele. "Como você tem tanta confiança nas suas decisões?" "Porque eu não decido com medo", respondeu Renata. "Enquanto eu estava limpando os banheiros, vocês estavam todos assustados de perder posições, assustados de reconhecer erro, assustados de deixar um novo rosto entrar no jogo. O medo paralisa. Eu não tenho mais razão para ter medo." O silêncio que se seguiu era carregado, mas não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que antecede respeito genuíno. Na quinta-feira, Renata recebeu um presente no seu escritório. Uma encomenda discreta com um cartão, para a melhor tradutora de Tóquio.
Dentro havia um uniforme tradicional japonês, um kimono de seda azul coberto de flores de cerejeira. Tanaka havia enviado com uma nota dizendo que esperava conhecê-la pessoalmente em sua próxima viagem ao Japão. Patrícia entrou e viu Renata segurando o kimono com lágrimas nos olhos. "Você está bem?" perguntou. "Estou ótima", respondeu Renata, enxugando o rosto. "Pela primeira vez em minha vida, estou realmente bem." Ela colocou o kimono cuidadosamente na cadeira, ao lado do uniforme de faxineira que havia retirado pela última vez. Os dois uniformes lado a lado, dois capítulos diferentes de sua vida, representando quanto ela havia mudado. Naquela noite, Renata conversou com sua mãe novamente sobre inscrever-se em um programa formal de certificação. Queria ter os papéis também, não só por conformidade, mas por dignidade, porque agora ela sabia que competência sempre importava, mas precisava ser reconhecida para ter valor no mundo. E ela tinha finalmente aprendido a reconhecer seu próprio valor primeiro. Um ano havia passado. Renata estava no aeroporto internacional, carregando uma mala de executiva e um passaporte que agora tinha mais vistos do que páginas vazias. Ela voava para Tóquio pela terceira vez, não como turista, mas como consultora principal de conformidade internacional da maior empresa de consultoria que havia aberto com seu próprio nome, Renata Dias em Associados. A transformação havia começado lentamente e depois se acelerou como uma avalanche. 6 meses depois de sua promoção, ela havia pedido demissão da empresa anterior. Henrique havia tentado retê-la com aumentos, bônus, promessas de vice-presidência, mas Renata tinha uma visão diferente. Ela queria trabalhar com clientes diretos, empresas que quisessem realmente melhorar seus processos de conformidade, não apenas evitar problemas legais. Seu primeiro cliente havia sido Tanaka, o segundo, uma multinacional coreana. O terceiro, uma startup de tecnologia em São Paulo que precisava de documentação internacional. Agora, um ano depois, ela tinha 23 clientes em 4 continentes e uma equipe de 7 pessoas trabalhando com ela. Patrícia era sua diretora de operações. Havia deixado a empresa anterior também, seguindo Renata porque acreditava nela. Havia também 3 tradutores que Renata havia treinado pessoalmente, pessoas que vinham de origens similares à dela, invisíveis em seus ambientes de trabalho anterior, agora brilhando sob reconhecimento adequado. Quando o avião decolou, Renata olhou pela janela e viu a cidade desaparecer sob as nuvens. 6 meses atrás, havia recebido uma ligação de um colega antigo dizendo que Eduardo tinha criado um blog acusando a empresa anterior de discriminação e conspiração para derrubá-lo. Ninguém havia acreditado. Os e-mails, as documentações, as provas de suas ações continham tudo o que era necessário. Ele havia perdido a credibilidade tão completamente que nenhuma empresa grande o contratava mais. Agora trabalhava como freelancer fazendo traduções básicas por R$ 50 a hora. Trabalho que ele havia uma vez desprezado. Em Tóquio, Renata foi recebida no aeroporto por Tanaka pessoalmente, um sinal de respeito que surpreendeu até mesmo Patrícia, que a acompanhava na viagem. Eles foram diretos para os escritórios da sua empresa, uma estrutura moderna de vidro e aço no coração de Minato. A reunião era para apresentar um novo cliente potencial, uma corporação que havia cometido erros similares aos que Renata havia encontrado um ano atrás. Mas desta vez, ela não estava ali para salvar alguém de sua própria incompetência. Ela estava ali como especialista reconhecida, uma voz que os executivos queriam ouvir. Quando entrou na sala de conferências, havia pelo menos 15 pessoas esperando. Todos de terno, todos com ar de importância. E sentado ao fundo, quase invisível se Renata não o tivesse reconhecido imediatamente, estava um homem que havia sido seu antigo colega, alguém que havia rido de suas piadas sobre a faxineira meses atrás. Seu nome era Toshiro, e ele era agora o gerente de conformidade dessa corporação. "Renata-san",
Ele começou em japonês, inclinando-se respeitosamente. Que honra tê-la aqui. Ela o encarou por um momento. A reação dela naquele instante definia tudo sobre quem ela havia se tornado. Ela poderia humilhá-lo, como Eduardo havia tentado humilhá-la. Ela poderia rejeitar sua colaboração e deixá-lo pensando que suas risadas passadas importavam. Mas, em vez disso, ela sorriu genuinamente e estendeu a mão. Toshiro, que bom vê-lo, disse ela em japonês fluente. Ouvi que você está fazendo um excelente trabalho aqui. Vamos trabalhar juntos para deixar tudo ainda melhor. Ela viu o alívio em seus olhos, a gratidão por não ter sido destruído por alguém que agora tinha poder suficiente para fazê-lo. E naquele momento, Renata entendeu completamente a diferença entre poder e sabedoria. Poder era o que Eduardo havia tentado exercer. Sabedoria era o que Renata estava praticando agora. Quando a apresentação terminou, horas depois, os executivos da corporação haviam contratado seus serviços. Não porque ela os havia intimidado, mas porque ela havia mostrado genuinamente como melhorar seus processos, como proteger a empresa sem sacrificar integridade. Naquela noite, Renata estava em seu quarto de hotel, uma suíte cara com vista para Tóquio iluminada. Ela ligou para sua mãe no Brasil. Como foi? Perguntou sua mãe, sempre curiosa. Bem, respondeu Renata. Muito bem, na verdade. Você está feliz? Perguntou sua mãe. Renata pensou na pergunta. Felicidade era uma palavra grande. Mas havia algo melhor. Havia propósito. Havia reconhecimento. Havia a sensação de que seu trabalho importava, que suas habilidades tinham valor, que ela não era invisível mais. Estou, respondeu Renata. Estou realmente feliz. Quando desligou, ela pegou em seu telefone e abriu uma foto que havia tirado na empresa anterior 1 ano atrás. Era dela, ainda de chinelos e uniforme de faxineira, segurando um pano de limpeza. Ela a havia guardado porque queria sempre lembrar de onde veio, do tempo que foi invisível, do momento em que decidiu que sua competência merecia ser vista. Ela colocou o telefone de volta e olhou para a janela, para a cidade abaixo, para o mundo que havia finalmente aprendido a vê-la. E naquele silêncio da noite em Tóquio, ela sussurrou para si mesma uma verdade que havia aprendido através de tudo isso. Aquela que limpa o chão também pode governar o mundo, se alguém der a chance. Se essa história te tocou, se você reconheceu em Renata aquela sensação de ser invisível, de ter competência que ninguém vê, de carregar talentos que o mundo descarta, deixe um like, porque essa é uma história sobre todos nós que um dia fomos subestimados. Se você já viveu um momento assim, aquele instante em que alguém finalmente enxergou o seu valor, me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo agora? Que país? Porque essa história acontece em todo lugar onde pessoas competentes precisam provar o óbvio. Se inscreva no canal agora para não perder as próximas histórias que vão te emocionar, te indignar e te inspirar a acreditar que sua competência sempre tem valor, mesmo quando ninguém está vendo. Porque se você chegou até aqui, significa que essa história falou com você de uma forma especial. Escolha uma das histórias na tela agora e continue conosco. Assista como uma mulher destruiu as mentiras que a sociedade construiu sobre ela, ou veja como um homem que perdeu tudo recuperou sua dignidade. Ambas te deixarão sem palavras. Obrigada por estar aqui.